Olá, pessoal, mais uma vez com vocês aqui nesse programa, né, que a gente faz sempre, que é o Espiritual Cast. A gente está aqui na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, ABEFA, Rio de Janeiro. É um lugar muito gostoso, Campo Grande e planeta Terra, né? A gente está aqui bem localizado aqui no Rio de Janeiro, onde agora está com friozinho, né, gostoso no Rio, mas o frio não se compara ao frio do Sul, não. Mas a gente está muito feliz, eu na companhia do seu João, do seu Wagner, da Ieda, da Claudinha, da Rosane, do meu amigo Álvaro e da Tereza. E hoje o estudo continua sendo da emancipação da alma, é o capítulo 8, mas especificamente vamos falar de sonambulismo. Pergunta 425 a 438. Seu João, o que é sonambulismo? A pergunta que não quer calar. Tarcísio, pelo que eu entendo, sonambulismo também é um estado de emancipação da alma. Simples, né? Não, é um estado, isso eu sei. Você quer falar aos poucos, doses homeopáticas. Mas em que consiste esse sonambulismo? O que acontece com o espírito? A gente estava conversando aqui, você deu uma aula, né? O que acontece com o espírito e o corpo? Eles têm dependência um do outro, um controla o outro, como é que é isso? O espírito controla o corpo, né? Muito embora ele, até o indivíduo num estado sonambúlico, as pessoas que veem, né, pode até pensar que ele não tenha ações sobre o seu corpo, mas ele está com domínio praticamente do seu corpo, até porque no estado sonambúlico é um estado letárgico, né? E que também difere sobre a questão do sonho, né? Que são as lembranças e tal, né? No sonho são lembranças, já no estado sonambúlico, não, é a experiência do espírito lá, emancipada do corpo. Show, é isso mesmo. Considero que seja assim, mas para a gente clarear mais a cabeça e ver uma experiência prática, você já contou na semana passada. Rapidamente, Rosane, afinal de contas, o que sua irmã fazia e que a gente definiu que era um estado de sonambulismo? Fala pra gente, Rosane. A minha irmã se chama Solange, ela estava em Bicuí, minha avó era diretora, professora, mas ela estudava em Mangaratiba. Ela tinha roupa já prontinha, aquele tempo era pasta. Eu falei, vó, ela já se arrumou, estava lá fora na rua, 2h da madrugada. Falei, vou para a escola. Eu chamei minha avó botou ela para dentro. Falei, calma, não assusta não, bota, aí tira a roupa, botou. E pega essa chave e esconde. Escondi. E no outro dia ela não sabia nada. Com medo, então, essa que é a pergunta que eu ia fazer para você. Depois que acorda a pessoa desse estado, ela se lembra? Não, no caso dela, não lembrou, não. Bom, se ela não lembra, a vontade de pegar o próprio corpo e fazer o que faz é a vontade de quem, Oieda? Do espírito. O espírito dela, inconscientemente, para o corpo, ele estava preocupado, por algum motivo, de ir para a escola. Né? Então, ela se viu, a alma se emancipou, e ela pegou, foi lá, usou o corpo, né? O espírito usou o corpo, e abriu a porta e foi em direção da escola. Porque o espírito estava comandando o corpo, estava só obedecendo. Exatamente, isso acontece muito com criança, né? Com criança. Por exemplo, o seu Wagner, eu acho que tem uma experiência, passou por alguma experiência assim, de estar. Você falou aqui, a gente estava estudando o seu neto, né? Conta pra gente o que aconteceu. Eu estava dormindo com o meu neto essa noite, ele tem 2 anos. De madrugada eu acordei ouvindo o soluço dele e ele estava chorando muito. E eu perguntei o que houve e percebi que ele estava dormindo. E ele ficou nesse choro durante uns 10 minutos direto. E depois? Depois eu dormi e ele também.
Ô, Claudinha, esse era o neto dele que estava dormindo, né? Então essa pergunta é a seguinte: o neto dele estava em estado sonambúlico, sim ou não? Talvez. E o que ele poderia estar acontecendo com ele então? Eu acho que ele poderia estar sonhando com alguma coisa ruim e chorando. Isso é isso, seu Wagner? Nos dois casos citados aqui, no caso da Solange, que, usando a expressão do seu João, houve uma ação dela se levantar, caminhar e fazer alguma coisa, diferente do meu neto, que não houve uma ação, foi a expressão de um sentimento, que ele estava apenas chorando. Como é que você vê esses dois casos? Né? Até porque se eu perguntar a ele, mesmo que fosse um sonho, ele não ia saber explicar, porque ele tem 2 anos. Ele não ia saber me explicar o que aconteceu. Não, então, eu calculo o seguinte: o estado de sonambulismo, pelo que a gente já estudou aqui, é quando o espírito acaba controlando o corpo e faz movimentos com essa vontade que ele tem de realizar algum tipo de ato, de gesto. O espírito, ele é um conjunto de sentimentos, de emoções, de lembranças, ele é tudo isso. Ele não é só uma vontade desconectada com a sua história de vida. Ele tem sentimentos, se ele sofre do outro lado, ele vai transferir essa emoção para o corpo e vai sofrer aqui, vai chorar aqui. Se ele tem vontade de realizar um ato que seria ir para a escola, ele vai realizar esse ato aqui com o corpo. Só que não vai haver lembrança quando você acorda a pessoa desse transe, a pessoa não vai se lembrar disso. Por quê? Porque a vontade foi unicamente do espírito desconectado com essa vontade de encarnado que a gente tem, essa vida social que a gente tem aqui. A gente esquece temporariamente dessa vida que a gente vive aqui e passa o corpo a obedecer à vontade de um espírito que tem um alargamento danado assim na sua experiência. E aí parece que essa memória fica apagada, a memória da Terra, entende? Isso para mim é o sonambulismo aqui. Agora, o estudo fala de fluido magnético também, né? O fluido magnético que tem nas pessoas, né? O que a gente pode dizer que é, seu João? É uma derivação do fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal é tudo. Os derivados, né, o fluido elétrico, o fluido animalizado, o fluido magnético, é uma derivação. Então, através desse fluido, a gente pode produzir vários fenômenos. Esse fluido, ele pode estar sendo usado ali na hora do sonambulismo pelo espírito. O que você acha disso? Eu acho que sim, claro. Tanto é que o espírito, num estado sonambúlico, ele pode produzir vários efeitos, né? Ele pode ajudar pessoas, pode curar, não é? Porque ele, se ele sabe manipular o fluido, ele pode agir dessa forma. Só que o que acontece? Ele não lembra do que ele fez, mas ele está perfeitamente consciente daquilo que ele está fazendo. Perfeito. Esse estudo é um pouco complexo, eu considero. A gente teve até um bate-papo aqui extenso, né, para falar disso, porque a grande dificuldade que eu vejo é as pessoas não entenderem que a mente do espírito é uma coisa tão alargada, que essa simples vidinha que a gente tem agora, ele nem se dá conta disso. A dimensão do pensamento dele e o juízo de valor que ele faz das coisas que existem no todo o universo é tão grande, é tão alargado, que ele acaba apagando essa memória transitória nossa aqui. E aí esse espírito é que domina um corpo, com a vontade que ele tem e que tem um fim sério, não é isso, seu João? Eu acho que uma explicação assim, bem objetiva, bem lógica, assim, para a gente entender melhor, é a do oceano e da ilha, né? A nossa vida de relação, quando a gente está acordado, estado de vigília, é a ilha.
Quando a gente está fora do corpo, é o oceano, que é o inconsciente. E acordado é o consciente. Nós estamos conscientes no momento, estamos acordados. É a ilha. Quando a gente vai dormir, é o inconsciente, é o oceano. Perfeito. E aí você falando isso, o que me veio à cabeça é o seguinte: quando você está numa ilha, as tuas necessidades são de pessoas que moram naquela ilha. Mas quando você está num oceano com essa fauna, né, e a flora, né, desse oceano todo, você tem muito mais experiências. É possível que você mude os seus interesses, não é isso? Com certeza. Eu acredito, quer dizer, no momento a gente não tem nem consciência da nossa vida fora do corpo. Quando a gente vai dormir, deve ser uma coisa muito bonita, né? Deve ser muito bonito, porque os nossos interesses e as nossas atividades às vezes são totalmente diferentes das necessidades e dos interesses quando nós estamos acordados. Quando a gente vai dormir, às vezes a gente não mora nem no Brasil, mora num outro país ou mora até num outro planeta, em que a gente vai ter com nossos amigos de relação num outro planeta, e aqui a gente está quando está acordado. Olha só como é que isso é muito profundo. Então não dá. Quando a gente começa a aprender isso, a gente até a nossa vida passa a ser muito melhor, porque a gente não fica preso a essas contingências da ilha. Perfeito, perfeito, seu João, é por aí mesmo. Ô Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem é que vê no estado de sonambulismo? É o corpo que está vendo ou é a alma que está vendo? É a alma, né? O espírito, né? No caso, né? Eu acho até que a Ieda já falou sobre isso, né? Mas o espírito ele vê além da matéria? Você acha que ele vê? Vê, sim, vê, com certeza, vê. Em estado de emancipação da alma, por exemplo, você pode se transportar para um lugar muito distante e ver o que está acontecendo nesse lugar? Com certeza, vê sim. E não lembra depois, né? Por causa do estado, né? Que se encontra, né? O espírito, entendeu? Exatamente. Agora, se a pessoa lembrasse em estado de emancipação da alma, se ela lembrasse, ela poderia ir lá no Japão, ver o que está acontecendo e contar para quem está aqui? Pode sim, com certeza. Muito interessante. Sabe por quê? Eu acho que no futuro as pessoas vão se emancipar tão facilmente do corpo que aí o estado espiritual vai ser vivido mais intensamente quando encarnado, né? Agora, o espírito, quando ele está fora do corpo, emancipado, ele pode ver pelos olhos físicos ou é pelos olhos da alma? Claro que é pelos olhos da alma, né? Os olhos físicos ficam fechados, enquanto está dormindo, está fechado os olhos. E a alma que está enxergando. A alma que está enxergando. Essa alma, ela pode ver. Tu já viu gente que pega num objeto e fala, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí ela entra em transe e pega e sabe que objeto é aquele? Tu já viu isso? Não, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar nisso, né? Que é possível, sim. Eu posso dizer que a alma está vendo pela mão? Pode, perfeitamente. A alma pode ver pelo pé? Pode, qualquer um. Pode ver pelo nariz? Também. Qualquer parte do corpo. Porque o órgão mesmo assim que se exterioriza, né? Quando ele exterioriza, não é pelo órgão físico, é pelo espírito. Então, ele pode usar qualquer ponto do espírito para poder do corpo exteriorizar o que o espírito quer mostrar. Exatamente, também penso que é assim, é o estudo que a gente fez, né? Agora, o sonâmbulo, seu Wagner, ele está fora do corpo lá, está controlando o corpo, ele pode ver tudo que ele quiser ver fora do corpo? Se ele, eu quero ver tal, ele tem essa liberdade, Deus deu essa liberdade para o espírito de um sonâmbulo ver tudo que ele quiser ver? Não, é limitado ainda, continua limitado. E é limitado pelo quê? Pela condição do espírito, o que você acha? Pela condição do espírito. E se é útil que ele vai ver? Não é útil, então para que vai ver? Assim como ele poderá também ver coisas que não estava programado para ele ver. Entendi. Seu João, ele falou que é pela essa
capacidade é do espírito. Mas o corpo de algumas pessoas pode ter um mecanismo que facilite o sonambulismo. Algumas pessoas, pelo corpo delas, serem mais propensas a fazer o fenômeno do sonambulismo, pela constituição física daquela pessoa. Eu penso nisso como mediunidade. Com certeza. Cada um de nós, né, recebe um corpo físico de conformidade com as necessidades da sua vida de relação no corpo físico. Então, logicamente, esse corpo ele já vem preparado com relação ao espírito que vai reencarnar, para que ele possa exercer as potencialidades de espírito encarnado. Então veja bem, um espírito que tem uma tarefa a desempenhar, e essa tarefa é bastante acentuada no campo da emancipação da alma, os laços fluídicos, eles serão com certeza diferente de uma pessoa que não exerce esse tipo de função. Então quer dizer que a constituição física tem muita importância, né? Também. Com certeza. Agora, o estado de emancipação da alma, sonambulismo, ele é anímico ou é mediúnico? Anímico. Por que ele é anímico? Porque é do próprio espírito da pessoa, é isso? Porque o próprio espírito que se manifesta através do corpo. E se o espírito, Ieda, estou fazendo essa pergunta a você, se ele é em estado sonambúlico, né, emancipado do corpo, conversa com outro espírito e traz informação de outro espírito, esse fenômeno seria mediúnico? Sim, porque ele conversa, ele transmite o que ele conversou para outras pessoas, para outra maneira. Ele exterioriza a conversa que ele teve, então é mediúnico, sim. Você tem algum caso desse assim para narrar, seu João? Assim, coisa que você já leu um livro, tal, de um médium que se desdobra, aí traz informação. Fala aí alguma coisa nisso, só para clarear um pouco alguma história. No próprio livro dos médiuns, né, a informação que se tem de sonambulismo, o caso de um jovem, né, e que em dado momento ele fazia um receituário, né, e quando perguntado a ele se ele era um médico, ele dizia que aquele receituário era feito por um médico, ou seja, um outro espírito, não ele, tá certo? Então, nesse caso, ele estava exercendo um sonambulismo mediúnico. Se fosse um sonambulismo anímico, seria ele mesmo prescrevendo a medicação. Perfeito, agora acho que a gente fechou com chave de ouro. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou falar alguma coisa? Porque eu acho que a gente esgotou, né? Semana passada a gente falou de letargia, catalepsia, de sonho, sono, tudo estado de emancipação da alma, e essa semana a gente falou de sonambulismo. Então quem quiser saber novidades, né, ou relembrar os assuntos que a gente falou na semana passada, vejam o podcast Espiritualcast da semana passada. E essa semana é sonambulismo. Mas o assunto não se esgota, ele é imenso. Mas para a gente não ficar tão demorado aqui, eu acho que deu para falar pelo menos o básico desse estudo, que já vai ajudar muita gente. Eu vou terminando aqui e vou pedindo para a galera ir se despedindo aí de vocês, tá? Fala, Tereza, você gostou do estudo? Gostei muito, foi muito esclarecedor. Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos. Grande, fala, meu querido Álvaro. Uma boa noite a todos, com muita saúde, com muita paz. Esse banquete espiritual foi muito bom hoje, muito bom. Muito legal. Fala, Rosane. Uma boa noite, a semana maravilhosa. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está aqui. Muito bom. Claudinha? Uma semana de paz e luz para todos.
Isso aí. E Ieda vai falar um poema novamente, o nosso poema. O poema de amor, o poema de amor. Dia dos Namorados amanhã, Dia dos Namorados. Seu Wagner. Como o seu João fez uma analogia da ilha com o oceano, eu vou passar a exercitar natação. Vigorosamente, natação. Mas vai falar o que pro pessoal que está escutando a gente? Vai nadar também, ué. Vai nadar? Boa noite para eles, bom dia. Boa noite, pessoal. Fala, seu João. Boa noite para todos, saúde e paz sempre. Olha, agora, valeu, seu João, muito bom. Agora a gente vai ficar com o poema. A Ieda disse antes, todo mundo adorou esse poema dela. Ela ficou achando que seria muito caliente, mas amanhã é Dia dos Namorados, né? Então diga lá, Ieda, fala pra gente ficar mais romântico agora. Bom, eu tinha trazido uma página que eu escrevi, mas devido ao ser Dia dos Namorados, o pessoal está todo botando amor no coração. Realmente é muito emocionante falar de amor, né? Amor é algo muito bom, é isso aí, cada um com seus parezinhos, muito bem. Então eu vou homenagear todos vocês com um poema que eu fiz há muito tempo, na década de, se não me engano, de 80 e pouco, que eu fiz esse poema. Tudo aconteceu tão de repente. Te senti em mim sinceramente, nada mais que de repente, de repente, de repente. Nossos olhos se encontraram, nossas mãos se entrelaçaram. E nesse encontro de sonho e emoção, o amor surgiu então. Te amei, te amo e te amarei para sempre. Perto ou longe, aqui ou no infinito, tu representarás para mim o sonho mais bonito, aquele sonho de amor que nem o tempo desfaz. Mas se eu não puder te ter, nem por um momento, mesmo assim presente estarás em meu pensamento, na imorredora saudade, nos breves instantes, o da longa eternidade. E este amor que louco foi, concretizado ou não, será sempre lembrado como a coisa maior deste mundo conturbado. E através deste amor que arde, fere, machuca e me domina, que me tira a razão, que é toda minha sina, eternizados seremos e felizes ficaremos, pois que maior que a própria vida foi e será sempre este amor louco, incompreendido, sentido e sofrido, este amor que é a busca incessante dos eternos amantes. Mas se de tudo isto nada mais restar, pelo menos em mim a certeza ficará de te tendo conhecido, te poder amar. Boa noite. Aê, palmas, muito bom. E da nossa eterna poetisa. Galera, boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde. Fiquem com Deus, assinem o canal, se inscrevam no canal, toque nas notificações e a gente vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Tchau, valeu!